Shalom! Estamos aqui para a continuidade do nosso curso bíblico Introdução Bíblica. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, muito especial, que é Jesus Cristo, o centro da Bíblia. Nós podemos perceber, desde Gênesis até Apocalipse, que a Bíblia vai falar sobre Jesus. É o seu assunto principal. Todas as coisas vão convergir para o mesmo tema, a manifestação do Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer com você uma breve oração. Se você puder, curve a sua cabeça comigo e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia e pela oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. Obrigada por esse recurso maravilhoso que o Senhor nos disponibiliza através do conhecimento, da ciência que o Senhor deu aos homens para que possamos, Pai, pelas redes sociais, pela internet, Senhor, espalhar a Tua santidade, a santidade bíblica por toda a terra e compartilharmos o conhecimento que vem do céu. Muito obrigada. Fica conosco e nos ensina aquilo que é útil e necessário. Abençoa essa pessoa que estuda a Tua palavra comigo, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha poder estudar a Bíblia com tantos recursos que nós temos. Então vamos lá. A Bíblia é o centro de tudo que se refere à nossa existência na Terra. Ele é um manual de vida de Deus. Israel é a nação escolhida. Então nós vemos que o Antigo Testamento vai falar e vai tratar da formação de uma nação, enquanto o Novo Testamento vai falar de um homem. Claro, porque a nação foi formada para que este homem se manifestasse. Quem? O Filho do Homem, o Senhor Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que se fez se formou. Então, como diz lá em João, 1 João, realmente a Bíblia vai falar de Jesus. Vamos então a ela. Vamos agora a algumas palavras que Jesus mesmo falou sobre esse tema. Enquanto Jesus esteve na terra, Ele não somente veio cumprir a lei, mas Ele veio trazer para nós uma revelação do Antigo Testamento. Ele veio decodificar, veio facilitar o nosso entendimento e interpretar aquilo que era difícil, era um pouco complicado para o povo da época compreender aquilo que Deus estava falando por meio da lei e por meio dos profetas. Então, o Senhor veio trazer a luz sobre a palavra. Jesus fala lá em Lucas 24, 44, assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus vai dizer que Ele é o cumprimento da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E isso é algo fantástico, porque não aniquila a palavra de Deus, não cancela, não anula. A palavra de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela não ficou obsoleta, ela não ficou antiquada. Não, Jesus veio para cumprir a lei, para cumprir a palavra, para cumprir as profecias, para cumprir aquilo que já estava estabelecido por Deus desde a antiguidade, desde antes da fundação do mundo. Ele fala assim lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando isso daqui para pessoas que eram profundos estudiosos da Torá, da palavra. Então ele vai dizer, examinem, se vocês não estão acreditando em mim, examinem com cuidado, com detalhe, a própria antiga aliança, porque ela vai falar de mim o tempo todo. Jesus está dizendo.
E lá em Atos 3:18, está escrito assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o Cristo haveria de padecer. Lá em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus vai dizer: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Um dos motivos muito fortes que nós temos para crer na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, crer que ela de fato é a palavra de Deus, perfeita, inerrante, eterna, é que ela se cumpre, ela se encaixa, ela se complementa. Antigo e Novo Testamento se encontram de forma misteriosa, de forma sobrenatural, e não há contradição na Bíblia, pelo contrário, o que há é uma revelação cada vez mais intensa, cada vez mais forte, cada vez mais clara da vontade de Deus sobre a humanidade. E quando nós vemos que o Antigo Testamento sempre falou de Jesus e o Novo Testamento é a manifestação de Jesus, isso vai trazer crédito para toda a obra, para a Bíblia como um livro completo, que está muito acima da vontade humana, um livro que é como a vontade de Deus, soberana. A vontade de Deus é soberana, ela se cumpre apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, apesar de toda a adversidade, de todo o pecado que existe na terra, a Bíblia prevalece sendo a vontade soberana de Deus. Então, olha só, Jesus ele ocupa o lugar central da Bíblia. Ele é manifestado na Bíblia em figuras, como símbolo, como sombra, como analogia, como profecia. Nós vemos Jesus muitas vezes não de forma direta no Antigo Testamento, mas de uma maneira indireta. Mas uma leitura cuidadosa, uma meditação, um estudo cuidadoso vai fazer com que a gente entenda que aquilo está se referindo ao Cristo, ao Messias. Vamos lá em Gênesis, por exemplo. Você está com a sua Bíblia aí? Você pegou a sua Bíblia? Pegue a sua Bíblia, caderno, pegue aí uma caneta, faça anotações, o seu marca-texto. Isso é poderoso para a gente fixar a palavra de Deus, fazer links, fazer referências. Tenha a sua Bíblia como um manual de estudo e não como um livro religioso que fica na sua prateleira ou fica aberto lá no Salmo 91 ou no Salmo 23 ou que traz sorte. Não, a Bíblia não traz sorte, ela traz vida, mas para ela trazer vida, ela precisa ser degustada, meditada, ela precisa estar dentro de você. E isso só acontece com o manuseio da palavra, com o estudo da palavra. Então vamos a ela. Em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, vai dizer que Jesus é o descendente da mulher. Deus ele se revela lá no Éden, dizendo que colocará inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, Deus está falando para a serpente. Deus coloca ali a maldição sobre a serpente que enganou Eva. Então ele diz: eu colocarei inimizade entre o teu descendente e a sua descendência, da mulher. Esta te ferirá a cabeça. A descendência da mulher te ferirá a cabeça. E a sua descendência lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, aqui nós já vemos a figura de Jesus. Ele está dizendo que colocará inimizade entre a mulher e a serpente. Que a descendência da mulher vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. E que a descendência de Satanás, os filhos das trevas, vão ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, que os homens pecadores, nascidos em pecado, eles vão ferir o calcanhar
de Jesus. Ou seja, já está anunciando aqui que vai haver uma expiação, que vai haver um sacrifício. Você vê que logo no primeiro livro da Bíblia já está anunciando a morte, vida e ressurreição de Jesus. Que coisa tremenda! Se você tiver uma leitura rasa, uma leitura rápida, você não vai observar isso. Mas com uma leitura mais centrada, mais preocupada, meditando, procurando entender, você vai enxergar tudo isso. Então, essa é o primeiro anúncio no Antigo Testamento a respeito da vinda de Jesus. Lá em Êxodo, no capítulo 12, do 5 ao 13, vai dizer que ele é o Cordeiro Pascual, porque você vê que quando Deus institui a Páscoa lá no Egito, quando o povo está prestes a sair do Egito, em rumo a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel, o que acontece? Deus institui a Páscoa. Deus estabelece que cada família precisava pegar um cordeiro e sacrificar esse cordeiro, matar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro seria passado nas portas, nos umbrais das portas, na lateral, em cima das portas, e que através desse sangue o anjo da morte passaria pela terra do Egito e não feriria, não mataria a casa, os filhos, os primogênitos da casa onde tivesse o sangue do cordeiro. E esse cordeiro, ele seria morto, o sangue colocaria então nas portas e o povo comeria, as famílias comeriam da carne daquele cordeiro assado, como último alimento, antes de sair da terra do Egito. Comeriam também o pão sem fermento. Olha aí, se a gente vê que é só uma refeição, se a gente tiver uma leitura rasa, você vai achar que é só uma refeição. Mas quando você traz isso para o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus, exatamente na época da Páscoa, ele se entregou por nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele foi o Cordeiro Pascual. Exatamente na Páscoa, Jesus se entrega por amor de nós. E ele diz, porque o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E através do sangue de Jesus, ele nos libertou da escravidão, do império das trevas, do pecado, da morte eterna. Então, Jesus, sim, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Lá em Levítico 4:14, vai dizer que ele é o sacrifício expiatório, vai falar sobre como era feito o sacrifício, né, na época do templo, como é que tinha que fazer o cordeiro. O sacerdote pegava aquele cordeiro e aspergia o sangue dele 7 vezes ali no templo. Todo ritual para a purificação dos pecados coletivos era feito através do cordeiro. Um cordeiro tinha que ser imolado, mostrando novamente que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos vendo que não faltam símbolos no Antigo Testamento, objetos, significados, sombras, profecias, figuras para trazer Jesus. Lá em Números 20, do 7 ao 13, vai falar da rocha. Você se lembra que Moisés, direcionado por Deus, ele precisava tocar na rocha, ferir a rocha com a sua vara, para que daquela rocha saísse água, para que o povo pudesse beber aquela água. Então esse ato de Moisés ferir a rocha já estava mostrando também que precisaria ter uma rocha ferida. E aí no Novo Testamento vai dizer que Jesus é essa rocha. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Jesus é a rocha que foi ferida para que dele brotasse água também. Só que não uma água física, não uma água comum, mas as águas do Espírito que brotam de Jesus nos trazem vida e vida com abundância.
Jesus diz que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Então a gente vai fazendo a junção, e a junção ela é perfeita, né? Perfeito como tudo que Deus faz e como tudo que Deus fala. Em Deuteronômio vai dizer que ele é o profeta. Em Josué vai dizer que ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué, como assim? Até Josué vai falar de Jesus. Claro, porque Josué ele tem uma experiência tremenda com Deus. Deus aparece para Josué antes dele tomar a terra de Jericó, antes de Deus dar para ele a estratégia para que as muralhas de Jericó caíssem. Aparece um ser espiritual, a teofania, o próprio Deus se manifestando para Josué através da figura de um homem, e esse homem se apresenta como sendo o Senhor dos exércitos. E ele diz: eu sou o Senhor dos exércitos. E ele se apresenta para garantir a Josué que daria a vitória. Não, você percebe que não é um anjo, não é o próprio Deus, porque Deus não pode aparecer para ninguém, porque essa pessoa morreria. Então Deus precisa aparecer através de uma figura. Deus aparece através do Senhor dos exércitos. Quem é esse Senhor dos exércitos? É o Senhor Jesus, que aparece ali para Josué. Nós vemos também em Ruth a figura do remidor divino. Quem é esse remidor? Você se lembra lá no livro de Ruth que surge um parente distante chamado Boaz, que vai ser o remidor de Ruth, vai ser aquele que vai ser o salvador da pátria, vamos dizer assim, aquele que vai trazer para ela uma proteção, vai se casar com ela e vai ser, pela lei, o remidor da família. É aquele que seria, assim, obrigado a casar com Ruth, de acordo com a lei, para ampará-la, protegê-la, para que ela pudesse ter o sustento e ser acolhida, abrigada, sustentada. Então essa figura do remidor também aparece lá em Ruth. E quem é o nosso remidor? O Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Nós vemos em Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, nós vamos ver que o Senhor estabelece o rei Davi como sendo o rei de Israel, o rei amado, o homem segundo o coração de Deus. E Deus começa a fazer promessas a Davi. E quando Deus começa a fazer as promessas para Davi, Deus fala que mesmo depois que Davi morresse, Deus estabeleceria o seu trono através dos seus descendentes. Alguém vai dizer, mas Deus está falando dos filhos de Davi? Sim, está falando do rei Salomão, que seria o sucessor do trono? Claro que sim. Mas Deus continua dizendo que o reino que viria através da descendência de Davi seria um reino que não teria fim. Que Deus colocaria para sempre uma aliança, estabeleceria um rei, um trono, um reinado. E esse reinado da descendência de Davi jamais teria fim. Ou seja, Deus está falando do Senhor, do Rei dos Reis. Está falando de Jesus, que veio justamente da descendência de Davi. Então, da tribo de Judá, não é? Descendente de Davi, raiz de Jessé. Então, nós vemos que em toda a Bíblia, nós vemos a manifestação da palavra de Deus. Lá no livro de Jó, até mesmo no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, que nós temos como registro, né? Então, vem o livro de Jó 19, 25, Jó, ele faz uma declaração. Depois que tudo acontece com Jó, que ele perde tudo e que Deus restitui a Jó família, saúde, riqueza, o que acontece? Jó vai dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora
a minha alma te conhece. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó tendo uma revelação profética de Deus, dizendo que ele sabe que um Redentor vive e que iria se levantar. Que coisa tremenda! Depois de passar por tudo que Jó passou, ele tem ainda essa revelação profética messiânica. Isso é fantástico. Nós vemos até mesmo no livro de Salmos, no livro de Provérbios, nós vemos Jesus, a figura de Jesus o tempo inteiro, termos se referindo a Jesus, nomes se referindo a Jesus. A gente ficaria aqui por horas falando de todos eles, mas nós estamos falando aqui só alguns assim que se destacam, só para a gente se lembrar. Lá no livro de Cantares 2:8 vai falar o nosso amado, é a figura da noiva e do noivo, né? Uma história de amor. A gente sabe que Cantares é um livro poético que fala do amor de um homem e uma mulher. Mas até mesmo no livro de Cantares nós vemos Jesus como o amado e a noiva como a amada, a noiva de Jesus, que é a igreja. Então, é o tempo todo. Isaías, o que vamos dizer de Isaías? O livro mais messiânico do Antigo Testamento, que vai falar de Jesus o tempo inteiro, vai falar do servo do Senhor, o servo sofredor, Isaías 42, Isaías 53, Isaías 54, vai falar que o Senhor, o teu Redentor, ele é o teu marido. Isaías 53, vai falar que ele foi ferido pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o Antigo Testamento já vai preparando o caminho para a manifestação de Jesus. Vamos ver em Jeremias o Senhor dos Exércitos, novamente essa figura do Senhor dos Exércitos se referindo a Jesus. O Consolador de Israel, está lá em Lamentações 1:2. Em Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, vai dizer, o Senhor que reinará. Quem é esse Senhor que reinará? Jesus. Em Daniel, quando a gente vê lá os 4 homens na fornalha, quem é o 4º homem da fornalha? Só tinham 3 homens ali dentro, né? O rei Nabucodonosor joga 3 homens na fornalha, mas o rei acaba tendo uma visão, um rei pagão começa a ter uma visão de que na verdade não eram 3 homens que estavam. Ele fala, por acaso eu não joguei 3 homens? Então como é que eu vejo 4 homens passeando dentro do fogo de um lado para o outro? Então o rei está vendo ali quem? O Senhor dos Senhores, o 4º homem da fornalha. Em Oséias vai falar de Jesus como o esposo, fazendo uma comparação entre o esposo. Enfim, Malaquias vai falar o anjo do concerto. Em Mateus vai falar de Jesus. Aí sim, no Novo Testamento começa a falar de Jesus de maneira mais clara, mais explícita, porque aí o próprio Jesus já está se revelando tal como ele é. Como o Messias, como o Rei, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Lá em Romanos, cartas de Paulo, vai falar de Jesus como a justiça de Deus, vai falar de Jesus como a imagem de Deus. E Efésios, finalmente, vai falar de Jesus como o cabeça da igreja. Efésios 4:15. 2 Timóteo 2:1 vai falar de Jesus como o nosso general. Em Hebreus 7:3 vai falar o sacerdote eterno. Quer dizer, o cumprimento do sacerdócio que a gente vê lá no Antigo Testamento, ele está estabelecido, ele é conclusivo no Novo Testamento, na Nova Aliança. E por fim, lá em 3 João 4, vai falar em Jesus como a verdade. O próprio Jesus falou e declarou de maneira explícita, eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente vê que o Antigo Testamento é uma preparação para o advento de Cristo. Deus preparou a nação,
preparou um povo, preparou um governo, preparou uma língua, hebraico e grego, preparou o Império Romano, preparou todas as coisas para a manifestação do Cristo. Para que o Cristo fosse manifestado não só a Israel, mas que ele fosse manifestado ao mundo todo e chegasse até nós. Nós vemos que o livro de Atos é a propagação do Evangelho, através da equipe que Jesus preparou. Agora essa equipe iria espalhar, aumentar a equipe cada vez mais, os discípulos iam fazendo novos discípulos e outros discípulos e outros discípulos, e isso começou lá no livro de Atos dos Apóstolos e não tem fim, continua até hoje. A igreja continua se desenvolvendo, crescendo, expandindo de maneira sobrenatural, em cumprimento da palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja tem um dono. A igreja não está na mão de homens, como alguns pensam. A igreja não é propriedade de homens, como parece muitas vezes. A igreja, ela é de propriedade do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E nós vemos que as epístolas, as cartas todas de Paulo vão explicar e falar da doutrina de Jesus. E o Apocalipse, o livro de Apocalipse, quando Jesus fala eu sou o Alfa e o Ômega, vai tratar da consumação de todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse. O livro de Apocalipse vai falar do final e do cumprimento de todas as profecias, de todas as revelações. Cristo, ele ressurgiu dos mortos, e isso é o tema central do cristianismo. Nós não acreditamos num Cristo morto, num Cristo histórico. Nós cremos que houve o Cristo histórico era necessário para registro, para manifestação do poder de Deus e da sua graça salvadora na terra, mas que a ressurreição de Jesus é que faz toda a diferença. Nenhum Deus, tido aí por todas as religiões, nunca ressuscitou. Jesus é o único que ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela fundamenta a nossa fé. A Bíblia sem Jesus seria a mesma coisa que matemática sem números, né? Do que a física sem a matéria, ou a biologia sem a vida. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Jesus Cristo é o centro de tudo que foi criado e formado. Todas as coisas foram feitas para Ele e por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito teria acontecido. Nós vamos terminar aqui essa aula e eu quero te incentivar a continuar estudando e mergulhando nas Escrituras. É muito bom a gente conhecer a Bíblia, é muito bom a gente estudar a palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, faça seu comentário, coloque sugestões, o que você gostaria que a gente falasse, tratasse aqui, e que você seja abençoado através desses vídeos. Que Deus te abençoe.